programa Iluminuras de hoje, eu tenho a honra de conversar com ele, que é um dos maiores pensadores da atualidade. O escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé, comentarista em vários canais de mídia, ele é um dos mais lidos do país. Polêmico, nas redes sociais arrasta multidões de seguidores. Seriam os filósofos seres socialmente normais? Essa pergunta é quase um clichê. A minha filha acha, por exemplo, que quem devia responder essa pergunta são as pessoas que convivem comigo. Ditados populares, eles carregam neles uma sabedoria muito antiga. Por isso que é sempre bom você escutar as suas avós, ao invés de escutar a última modinha que circula pelas redes. O escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé é pernambucano de Recife, tem 61 anos. É filho de um militar católico e uma mãe judia. Diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo, professor da FAAP e colunista da Folha de São Paulo, é um dos precursores de uma leva de intelectuais que romperam os muros da academia e foram dialogar com as pessoas comuns, difundir o pensamento e ensinar filosofia. Autor de vários livros, entre eles Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, Amor para Corajosos, Filosofia para Corajosos, Pondé apresenta a obra mais recente que fala sobre a ansiedade. Durante o programa nós vamos filosofar sobre o comportamento humano, o conceito de felicidade, as relações durante a pandemia nas redes sociais, literatura e muito mais durante a edição do Iluminuras, que começa agora. Luiz Felipe Pondé, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade em conversar aqui conosco da TV Justiça. Eu que agradeço, Rafaela. Eu quero começar com a sua obra mais recente, que fala sobre ansiedade, foi lançada em 2020, tudo a ver com o que a gente viveu nesse ano completamente atípico. 2021 também começa com essa incerteza, né, do que vem pela frente com a Covid-19, mas é bom lembrar que você começou a escrever essa obra bem antes da pandemia. O livro, como todos nós, foi catado pela pandemia. E o que aconteceu foi que eu ia entregar em maio, e aí quando veio a pandemia, as 2 primeiras semanas parou tudo, aí eu acabei de escrever ele muito rápido. E aí a editora achou que era um bom momento de lançar um livro sobre ansiedade. Eu menciono a pandemia na introdução, tem um dos ensaios, um dos capítulos em que eu toco na pandemia, mas a gente de propósito não fez referência à pandemia, porque senão o livro ficava datado. E porque a ansiedade, como fenômeno contemporâneo, não nasceu da pandemia. Se intensificou na pandemia. Se intensificou, mas o livro é um livro de sociologia da pandemia, como eu digo no começo do livro. Então, pensar sociologia da ansiedade, não na pandemia. Pensar a ansiedade como fruto dos vínculos sociais. Isso significa pensá-la como um fato social, sociológico, né? E, portanto, a ansiedade, tal como eu defino no livro, ela é fruto de vínculos cada vez mais rápidos, ágeis, cada vez mais exigentes e cada vez mais estressantes do mundo do trabalho, do mundo do afeto, do mundo psicológico, do mundo da educação, que eu vou tratando ao longo do livro, nos diversos capítulos. E a ansiedade é compreendida como o afeto que brota em nós quando a gente não consegue controlar as coisas. Esse é o núcleo. E na pandemia, é claro que ela cresceu pela dificuldade de controlar, a começo de conversa, o vírus. A dificuldade de controlar o conhecimento sobre ele, a dificuldade de controlar a própria temporalidade do curso da pandemia, como a gente está vendo. Então, mas a pandemia como fenômeno social contemporâneo nasce da estrutura produtiva do capitalismo, da sociedade de mercado, da pressão sobre as pessoas de serem bem-sucedidas em várias frentes ao mesmo tempo, e da incapacidade de controlar a contingência presente nisso, gerando o afeto do descontrole, que é a própria ansiedade. Ou seja, todos nós somos ansiosos, não tem como fugir, mas como minimizar isso? Olha, o livro ele é um diagnóstico, né? Ele é um diagnóstico. A primeira resposta que eu te dou é: não há como minimizar. Certo? Não há.
Não há porque ele brota das estruturas produtivas da vida. Então, não há. Essa ansiedade, especificamente, só seria transformada se a gente não tivesse que ser mais competente, se a gente não tivesse que competir mais, se a gente não tivesse que dar conta de muitas frentes na vida, e não há nenhum indicativo que isso vá acontecer. Pelo contrário, há indicativos de que vai piorar. Agora, se mente muito sobre isso. Existe todo um marketing de dizer que é possível sair dessa chave se você tomar a decisão na sua vida de trabalhar menos, por exemplo. Mas você só pode tomar essa decisão se você tiver grana. Senão você não pode tomar essa decisão. É claro que entra aí uma variável de personalidade. Tem pessoas que tendem a serem mais ambiciosas, pessoas que tendem a ter um funcionamento mais lento, pessoas que são menos focadas, e aí elas vão sofrer de outras coisas, mas elas poderão ser menos ansiosas. Agora, no livro eu digo, por exemplo, toda uma frente que eu chamo de mercado da pandemia, toda uma frente do mercado da pandemia, não da ansiedade, toda uma frente do mercado da ansiedade primeiro, você produzir narrativas falsas de como sair dela. Todo tipo de coaching, todo tipo de marketing, todo tipo de motivacional, todo tipo de autoajuda. Mas uma coisa que ajuda a sair da ansiedade são os remédios, cada vez mais utilizados por muita gente, porque eles têm a eficácia de diminuir toda a neurociência da ansiedade. Eu também no livro aponto que existe um vínculo necessário, esse muito antigo na filosofia, entre a sensação de ansiedade e o desejo. Quanto mais você quer, mais ansioso você fica, né? Não é à toa que os ansiolíticos diminuem a ansiedade e diminuem a libido. Você fica zen, mas perde o interesse na vida sexual, porque a vida sexual deixa você ansioso, né? Vai dar certo, não vai, ela vai gostar, ele vai gostar, como é, o que vem depois, qual é a continuidade, eu vou conseguir sustentar esse desejo dessa pessoa por mim, não vou conseguir sustentar. Então, há um vínculo necessário entre desejo não só sexual, né? Desejo em geral, e ansiedade. Então, eu digo no livro que uma das formas de mitigar a ansiedade é se você desejasse menos. Se você quisesse menos dinheiro, se você quisesse menos sucesso, se você quisesse menos seguidores, se você quisesse menos engajamento, se você quisesse menos espaço no mundo profissional. E tudo isso é muito difícil, muito difícil. O que não significa que algumas pessoas, por conta do próprio histórico pessoal e material, não consigam, de repente, realizar isso. O que a gente não pode é confundir nicho de comportamento com tendência universal de comportamento, porque aí é mentira. Pondé, você falou agora, né, de rede social e tal, é todo um marketing pessoal em torno disso. Na pandemia nós vimos muito, né? É quase que uma competição, uma postagem, uma celebridade varrendo a casa, outra fazendo comida, quer dizer, atividade do dia a dia, como se todos nós não fizéssemos isso, né? Então, isso ficou muito evidente, e essa cobrança também absurda, a internet ela potencializa isso, né? A ansiedade, essas relações tóxicas. Sem dúvida, a ansiedade, as redes sociais, elas são ansiogênicas, né? Como se fala em psiquiatria, elas são ansiogênicas, elas geram ansiedade. E geram ansiedade de forma matemática, porque você tem métricas para medir o engajamento. E isso funciona tanto para empresas, para marcas, quanto funcionam também para as pessoas, tanto para PJ quanto para PF, né? E isso funciona muito, muito para jovens. Os jovens são muito ansiosos, ao contrário do que o marketing tenta dizer em mente, são muito ansiosos, muito angustiados, têm muito medo do mercado de trabalho, são cobrados num nível avassalador. Eles sabem que eles vão ter que dar certo muito rápido, certo? Que eles vão ter que dar resultado muito rápido, porque eles têm vida curta no mundo do trabalho, cada vez mais curta no mundo corporativo, né? Então, o resultado é que as redes sociais e a métrica do engajamento em todos os níveis gera uma ansiedade matemática,
Porque quanto menos você tem engajamento, mais você sabe que você é irrelevante. E quanto mais você sabe que é irrelevante, mais você quer ser relevante. E esse funcionamento gera ansiedade. Bom, você fala como ninguém sobre o comportamento humano, sobre questões políticas, sociais e populariza a filosofia. Nas redes sociais você arrasta multidões, né? Você sofreu alguma pressão na academia? Como os seus pares, eles enxergam essa sua atuação em vários canais de mídia? Olha, a vida na academia, para mim, ela começou a sofrer impacto dos pares, como você falou, impacto negativo, com a minha entrada na Folha, muito antes das redes sociais. Eu estou há 12 anos. Eu comecei a escrever em jornal em meados dos anos 90, quando eu estava na França, no doutorado, no Estadão, naquele momento. Comecei a escrever também livremente na Folha a partir de 98, né? Mas eu assinei o contrato de exclusividade na Ilustrada, para a Ilustrada, em 2008, tá? Então, assim, daquele momento que a Folha, com o poder de penetração que ela tem no debate público há muitos anos, essa entrada na Folha começou a criar esse tipo de problema a qual você se refere na sua pergunta, que é basicamente movido por inveja. Outra causa de pressão na academia foi o sucesso que eu tive junto aos alunos. Na academia, quando você faz sucesso com os alunos, você sofre. É a inveja. É sempre a velha inveja que já descrevia a relação entre Caim e Abel. Você fazia sucesso porque você era muito pop, você era muito próximo dos alunos? Eu tinha muito aluno no mestrado e no doutorado, mesmo na graduação. Eu tinha muito aluno na minha aula, eu não fazia chamada, como não faço até hoje. Eu tive muito orientando, né? E então, quando veio as redes sociais e o impacto maior das redes sociais, eu já estava acostumado com isso. Entendeu? Eu já estava acostumado a sofrer pressão na academia por causa do sucesso com os alunos, o número alto de orientandos, e depois a própria Folha de São Paulo, depois a TV Cultura, a Rádio Bandeirantes, e por um temperamento que é, o Karnal brinca comigo dizendo que eu tenho uma costela autista, né? Ele brinca comigo dizendo isso, quer dizer, que eu, por temperamento, sou muito focado no que eu faço, muito ocupado, então eu nunca dei muita bola para isso. Eu nunca dei muita bola para pressão negativa na academia. Na academia. Mas com os seguidores também, você consegue lidar Eu bem? também não estou muito preocupado com o que os seguidores pensam ou deixam de pensar. A minha relação com os seguidores é uma relação profissional totalmente, né? Não sou eu que cuido das minhas redes, mas eu respondo perguntas de seguidores no meu canal. Então, por exemplo, eu posso responder uma pergunta tua, eu não vou dizer a pergunta é da Rafaela, mas a Rafaela vai reconhecer. Então, o que acontece é que as perguntas melhoram cada vez mais. Porque meus seguidores já entenderam que eu não estou interessado em fofoca, eu não estou interessado em quem me xinga, eu não estou interessado nas muitas seguidoras que me pedem casamento, certo? Como sempre acontece, tá? Eu estou interessado em quem quer me perguntar assuntos a ver com filosofia. Por que a hipocrisia me fascina? A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. A hipocrisia é a tentativa do vício fingir que ele é uma virtude. Você tem alguma dica de como não ser um pai paranoico hoje em dia? Olha, não faça grupos de WhatsApp com pais e mães da escola onde seu filho estuda. Grupos de WhatsApp para mães de crianças em escola é um dos exemplos ou digamos assim, um dos materiais brutos melhores para fazer história de terror psicológico. Por que os mais velhos estão ficando cada vez mais imaturos? Porque aparentemente as pessoas declararam que o projeto de vida delas é chegar aos 60 com cabeça de 20. Nós vamos pensar um pouco porque isso seria o projeto. É claro que quando você pensa uma pessoa de 60 anos com cabeça de 20, ela é uma retardada mental. Você não se furta a nenhum assunto e também
pronta resposta ali, mesmo que a resposta ofenda. Sim. É claro que, como eu sou uma pessoa educada naturalmente, então eu sempre respondo numa linguagem, apesar de aberta, uma linguagem técnica. Uhum. Mas eu não estou preocupado em agradar. Agora, Rafaela, é evidente que meus seguidores também foram aprendendo, não me interessa entrar em polarização. Então, eu entro em debates filosóficos, políticos, comportamentais, mas eu sempre entro do ponto de vista de alguém que quer esclarecer uma questão com o repertório que eu tenho. E os meus seguidores que me acompanham e fazem perguntas e compram meus cursos, então os meus seguidores, eles foram aos poucos virando alunos, né? E é por isso que eu tenho um contingente significativo de seguidores que sabem que eu estou ali trabalhando como filósofo. A minha vida pessoal nunca aparece, eu não tenho redes sociais, né? Eu pessoa, PF, né? Apesar que eu tenho no sentido que meu nome está lá. Mas os meus seguidores sabem que, inclusive quando eu cheguei a fazer lives ao longo aí da pandemia, você sabe, muitas lives no Instagram e tal, e quando alguém começava a fazer perguntas pessoais, eu simplesmente não respondo. Uhum. Você é muito discreto, né? Absolutamente, porque as redes sociais, elas destroem você. A reputação, se né? você quiser. Destroem e assim, invadem sua vida pessoal, né? E isso é uma coisa que acabou... A minha mulher também não tem, porque ela é psicanalista. E meu filho e minha filha aprenderam a conviver com isso. Que eles também têm que ser cuidadosos com as redes sociais deles. Porque muita gente vai atrás deles para querer chegar até mim. Entendeu? E poder vasculhar alguma coisa. E eles acabaram aprendendo que tudo tem ônus e bônus. Então, tem uma série de vantagens ser meus filhos, quanto tem uma série de desvantagens possíveis, certo? Para a vida deles como um todo. Mas a gente aprendeu a viver e, assim, esse é um assunto que não gera ansiedade na nossa vida. Seus leitores são os seus seguidores? Eles migram, geralmente, ou o contrário? Hoje, sim, né? Muitos. E isso as marcas de mídia sabem, né? Pela métrica do engajamento, sabem quem é que está respondendo bem, quem não está respondendo bem. Apesar de que eu sou um colunista da Folha pré-redes sociais. É claro que elas já existiam, mas elas não são o que são hoje, né? Óbvio que não. Então, você tem colunistas que já vão escrever em jornais, já vão para a televisão, assim como atores de novela, porque as marcas, os veículos identificaram ali o potencial de engajamento daquelas pessoas. Inverteu a relação. O que eu acho problemático. Quer dizer, os editores, eles têm que trabalhar muito bem essa demanda que vem do engajamento em redes sociais. Porque o engajamento em redes sociais pode engajar qualquer bobagem. Qualquer bobagem pode gerar engajamento em redes sociais. Então, você tem que tomar cuidado em usar as redes sociais como métrica. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje você tem uma convergência, como todo mundo fala, né? A pessoa pode me seguir no Jornal da Cultura, no Jornal da Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes especificamente, me seguir na Folha e, ao mesmo tempo, ir para as redes sociais, migrarem das redes sociais para esses canais, o que é bom para mim e para as próprias marcas de mídia em que eu trabalho, né? E isso daí é uma relação que vai e volta e que pode ser muito saudável. Se os profissionais envolvidos no gatekeeping, como a gente fala em jornalismo, quer dizer, os profissionais que estiverem engajados na filtragem desse engajamento, fizeram o trabalho deles. Você é um dos mais influentes, né? Um dos pensadores mais influentes do país, um dos mais lidos escritores, né? Como é que foi essa sua transição da academia para esse mercado literário? O Guia em Politicamente Correto da Filosofia vendeu demais, sim, foi sucesso absoluto de crítica, de público, e você tem uma frequência, né? Na escrita, no lançamento de várias obras. Esse livro ele foi lançado em 2011, né? No final de 2011. No ano passado, eu acho, saiu uma nova edição com outro nome, por um problema de marca, né? Mas, assim, eu já tinha escrito alguns livros estritamente acadêmicos e que continuam vendendo aí.
né? Estritamente acadêmicos. Em 2010, eu acho, se não me engano, 2009, não lembro mais, uma editora da então editora Leia me procurou e falou: a gente quer o Pondé da Folha num livro. A linguagem mais palatável, né? E é isso que ela queria dizer, exatamente. Uma linguagem mais palatável para um público não acadêmico que você pratica na Folha. Eu aprendi muito escrevendo na Folha, né? Assim, eu só tenho a agradecer à Folha, tanto do ponto de vista profissional mais largo, e quanto do ponto de vista de aprender a escrever, lembrando que alguém quer entender. O que na academia a gente não tem essa preocupação. Na academia, tipo assim, se você não entendeu, melhor, porque você está abaixo de mim. É claro que eu estou exagerando, mas a academia é uma coisa assim que é para eleitos, né? Para poucos. Quando ela falou a gente quer o Pondé da Folha no livro, aí eu escrevi Contra o Mundo Melhor, que saiu em 2010, antes do Guia Politicamente, que já vendeu bastante, né? Vende até hoje, e que é um livro que já é mais aberto, que é uma linguagem mais próxima da Folha, né? No sentido de que é uma linguagem em que você está preocupado, como me ensinou Otávio Frias Filho, que me levou para a Folha, para a Ilustrada, você tem que escrever lembrando que tem um ser humano do outro lado querendo entender o que você está falando, né? Que é a preocupação do jornalista em geral, né? Conseguir se fazer entender, né? Então, assim, e aí eu escrevi Contra o Mundo Melhor, daí veio o Guia Politicamente Incorreto, daí eu escrevi vários livros numa linguagem menos acadêmica, mais aberta, mais palatável, e assim, em 2017, Rafaela, no final de 2017, eu resolvi que eu não queria mais viver submetido a CAPES. Sabe? Aquela agência que regula a atividade acadêmica. Porque a gente tem que fazer relatório o tempo inteiro, tem que ficar batendo meta. Burocrático e eu não quero também, saber né? de meta. Burocrático e assim, e você produz coisas que muita gente não lê. Eu já estava, em 2017, acostumado a ter leitor, a ter seguidor, né? Eu já sabia o que é você conseguir falar com pessoas fora da academia. Não só financeiramente, mas profissionalmente também. Essa troca, Então, né? Isso mesmo. Em 2017, eu resolvi que eu não ia mais e eu resolvi pedir demissão da PUC. E aí a Fundação São Paulo da PUC falou: não, você não vai sair daqui. O que você quer fazer? E aí eu criei o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. Levou um ano para fazer o laboratório do ponto de vista jurídico, né? Trabalhando com as advogadas e tal. Em 2019, a gente lançou em fevereiro, ele está rodando. Com a pandemia, ele explodiu. Por quê? Porque tem gente do país todo, gente de fora do Brasil, porque está tudo online. Quando acabar a pandemia, a gente vai ter que ficar híbrido. Porque hoje nós temos pesquisador em tudo que é lugar. Porque todas as reuniões de pesquisa, toda a produção de livros, artigos, na nossa plataforma Offlax, que o nome é proposital, Offlax, ou seja, a gente não está submetido ao Lax, a gente é livre, né? Então, a minha vida acadêmica hoje é muito fácil, porque eu estou num laboratório que é absolutamente independente de qualquer departamento, né? A gente só tem pós-doutorado para ser livre, porque o pós-doutorado não é regulado pela CAPES, então a gente não tem burocracia em cima de nós, e eu tenho ainda algumas poucas turmas da graduação da FAAP em comunicação. Mas a graduação está paulatinamente passando pelo mesmo processo de enrijecimento burocrático, né? E isso, que para mim, que sempre tive uma vocação, eu vou te dizer, quando eu entrei na filosofia, depois de 5 anos de medicina... Nossa! Né? Áreas completamente diferentes. Eu resolvi ser filósofo, né? Eu ainda no primeiro, segundo ano, eu dizia que eu queria escrever na Ilustrada, certo? Eu tinha esse objetivo. Por quê? Porque eu entendia que o filósofo, veja, alguém que vai ser filósofo depois de 5 anos de medicina não vai ser filósofo para brincar, né? Eu não queria brincar de ficar escrevendo livro que ninguém lê, né? Então, eu tinha esse objetivo. E quando eu comecei a escrever no Estadão, né, nos anos 90, eu tinha o objetivo de trabalhar na mídia, de fazer filosofia na mídia. E aconteceu.
Você vai acompanhar na próxima edição a segunda parte da minha conversa com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele vai falar sobre o livro lançado ao lado dos também filósofos Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. Tudo isso e muito mais no próximo programa Iluminuras, você não pode perder.